Show de bola. Vamos fazer uma oração, então, para nós iniciar esse nosso bate-papo aí. E aí, se alguém for entrando, depois eu vou aceitando aqui, daí já entra aqui na conversa. Querido Pai, quero te agradecer por mais essa noite, por o Senhor nos Amém. permitir estar aqui reunido. Louvado seja o teu nome, louvado Amém. seja o Senhor. Obrigado, Pai, pela oportunidade de a gente poder aqui conversar a respeito das tuas obras, daquilo que o Senhor já fez por nós, das maravilhas que o Senhor tem feito por nós, Pai. Obrigado por a gente poder ter acesso a essa ferramenta que é a internet, e a gente poder estar aqui hoje reunido com esses irmãos. Desde já eu te peço, Pai, que o Senhor cuide do coração e da casa de cada irmão que aqui está presente hoje. Em nome de Jesus te peço. Daqueles que ainda vão entrar ou aqueles que vão assistir essa ministração posteriormente. Também te peço que o Senhor haja em favor, Pai, da vida desses irmãos. Assim como o Senhor tem nos mostrado tantas coisas, tantas maravilhas, da mesma forma eu te peço que o Senhor abra o coração, o entendimento e os olhos também dos meus irmãos, que eles venham desfrutar da tua presença, das tuas maravilhas, de tudo aquilo que o Senhor tem feito, Pai. Então, em nome do Senhor Jesus, eu te peço isso, Pai. Deus, já também te agradeço. Que essa reunião seja uma reunião abençoada, tremenda, Pai, que ela venha falar aos nossos corações, que através daqui o Teu Espírito Santo possa nos dar direção para a nossa semana, Pai, para o nosso mover, para o nosso agir. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado pela Tua bênção. Obrigado, Pai, por Jesus. Obrigado pelo Teu Espírito Santo habitando em nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Amém. E aí, o que vocês me dizem? Querem falar alguma coisa? Querem que eu comece? E aí? Eu posso falar? É? Vamos lá, Eu então. tô meio metido Aí, ultimamente. Tô Isso aí. falando um monte. Glória a Deus, cara. Glória a Deus. É isso que o Pai espera mesmo. Ah, na verdade é rapidão, mas é que assim, aí quando tu falou pra gente um versículo ou algo que tocasse, né? Eu acordo de madrugada para trabalhar, né? Eu Uhum. começo às 5 da manhã, mas eu acordo 3h15, 3h20. Para ter todo um tempo, eu tomo banho, tomo café. E agora, graças a Deus, estou lendo a palavra, fico meditando, Às vezes eu leio só um trechinho. Meu, isso fica maquinando na cabeça. Bem doideira. E daí eu tá com a Bíblia fechada, pedi para o Espírito Santo. Me mostra uma palavra para eu compartilhar. E eu com o olho fechado, com a Bíblia só abriu a Bíblia e taquei o dedo, né? Aí caiu lá em Lucas 1, 46 até o 50, né? No caso, eu li para dar também um contexto, né? Uhum. A canção de Maria. Então Maria disse: a minha alma anuncia a grandeza do Senhor. O meu espírito está alegre por causa de Deus, o meu Salvador. Pois ele lembrou de mim, sua humilde serva. De agora em diante, todos vão me chamar de mulher abençoada, porque o Deus poderoso fez grandes coisas por mim. O seu nome é santo, e ele mostra a sua bondade a todos que o temem em todas as gerações. E eu fiquei pensando, né, cara, porque justamente isso aqui, né, falando a Qual que Maria, é o... É Lucas o quê? 1, do 46 ao 50. Ah, tá. Eu fiquei refletindo, né, pô, mas da Maria, né, com humilde serva e tal, mas não, cara, o meu espírito está alegre por causa de Deus, o meu Salvador. Eu ainda tenho que falar com o nego. Vou compartilhar com todo mundo, né, essa virada de chave na minha vida aí. E eu me sinto assim, cara, meu espírito alegre por causa de Deus. Eu sinto que é o agir de Deus na minha vida. Eu só tenho gratidão, cara, só tenho gratidão. Então, vivendo uma fase, um momento incrível. Até fui para São Bento fim de semana, se eu nem te falei. Eu fui lá para resolver umas questões lá e o pai aceitou Jesus. Aí, Olha aí, ó.
Aham, não foi nada, mas Deus é perfeito, né? Não foi nada combinado, foi na hora e ele topou orar comigo Foi. e Deus, ó, seu nome é santo e ele mostra a sua bondade a todos que o temem em todas as gerações. E é isso, cara, eu fiquei com esse trecho da Bíblia e orando e agradecido, cara. Eu tô com outra pessoa, cara. Eu sinto isso, que o Espírito o diabo manda as tentação, né? Tá que ele vai mandar umas meninas bonitas pro cara olhar, mas eu nem tchum, glória a Deus por isso, cara. As Glória a diabetes? Deus. As diabetes. Glória a Deus. Ó, sai pra lá, ó, vaza. E é isso, cara. Que bênção, Que cara. Meu massa, Deus. cara. Que massa. Glória Uma a benção, Deus. uma benção. Sabe que isso que tu sente, Kleber, foi uma das Oi. coisas que eu me questionei um tempo atrás, sabe? Aham. Até acho que eu falei aquele dia que o Ney tava aí, né? Sobre. Uma vez eu me perguntei assim, no que eu vou servir, né? Na igreja, como é que eu vou servir o Senhor? E por eu vir de uma família que a maioria toca instrumentos, são todos, praticamente todos mesmo, são músicos, e então eu pensei, né? Talvez é esse meu lado, né? Tanto é que eu tentei, né? Ingressei lá na, na igreja e tudo, né? No louvor. E aí virou e mexeu, cara, aquilo ali foi até um ponto, mas eu gostava, mas não era ainda aquilo assim, digamos, o que me dava aquele, sabe, o frio na barriga, aquela coisa no coração assim. Só que eu comecei a perceber quando eu vim morar em Itajaí que, cara, no serviço, quando eu falava, né, em assuntos da Bíblia, qualquer coisa referente a Jesus para os colegas lá, cara, às vezes me dava vontade de chorar. Eu senti um negócio assim dentro no coração, eu tinha vontade de chorar cada vez que eu falava, sabe? E aí o Espírito Santo começou a ministrar, é isso aí, ó. É aí que você vai servir. É isso que te dá prazer, isso que te alegra o coração em fazer. É falar da minha palavra, falar de mim. E aí que me caiu a ficha. Eu disse, cara, é verdade, a coisa que eu mais gosto é poder ter esse momento assim, tipo, descontraído de falar, de trocar uma ideia sobre a palavra, tipo, uma coisa bem ao acaso, assim. Ao acaso, modo de dizer, a gente sabe que nada é ao acaso, né? Sim. Tudo é preparado por ele, mas que isso que verdadeiramente preenchia o meu coração. E aí foi aonde eu comecei a identificar esse sentimento, um sentimento de cada vez que eu falava assim, de gratidão, é algo que verdadeiramente preenche a gente, sabe? Que deixa a gente satisfeito, que deixa a gente completo. E foi através disso que eu identifiquei. Acredito eu que é mais ou menos esse sentimento assim que você está tendo assim, né? Essa revelação é algo que Amém. parece que não tem muita explicação, né? Que vem dentro da gente. Sim. E eu tô assim, tô bem feliz, porque não é uma euforia assim do, sei lá, assim, passageiro. Aham. Eu vejo, glória a Deus por isso, que veio para ficar, cara. Entendeu? Uhum. Só que tem que manter ele se alimentando, né, cara? Sim, sim. Não pode baixar a guarda. Com certeza. E eu vejo que veio para ficar, cara. Eu sinto isso, né? Não é passageiro, glória a Deus por isso. Ah, que top, cara, meu Deus. E o legal desse Cântico de Maria, eu estava comentando com o Rony, por coincidência, né? Coincidência não, cristocidência. Eu, eu li um livro, nego, umas 800 páginas, mais ou menos, da vida de Lucas. E ele teve 800 páginas? muito cheio de Jesus. detalhe, cara, tudo. E ele tem um Deus te encontro muito abençoe. ele tem um encontro muito poderoso com Maria, cara. Assim, retirando essa questão
católica e tal, Sim, falando sim. assim da mãe natural de Jesus, né? A mãe terrena. E, cara, você vê, porque Jesus na cruz fala para ela morar com João, né? Mas ela reservou algumas coisas exclusivamente para Lucas, né? Então tem coisas assim que Deus, experiências únicas, né? Para as pessoas. Porque esse trecho aqui, por exemplo, você não vê em outro evangelho, tem só no Evangelho de Lucas, não tem nos outros. Então é tremendo, assim. Mas aí e no livro vai contando o porquê. Ele nunca se casou, né? Então, mas ele teve duas moças que ele amou muito. E ele sempre tinha uma carência de mãe, carência feminina, assim. Ele viaja muito e tal. E Maria, de uma certa forma, recebe ele assim até como um filho, né? E é tremendo assim como essa revelação que ela faz para ele, essas coisas, né? E é justamente esse trecho aqui, eu estava lendo também quando você estava falando. E aproveitando a deixa, eu tenho, também vou contar então. Eu tive duas situações essa semana, não foi versículo, mas foram duas coisas que o Senhor colocou no meu coração, que foi muito tremendo, cara. E de um tempo para cá, assim, parece que Deus abriu a torneira, assim, sabe? Tenho recebido umas coisas, assim, legais e tenho me alegrado muito com isso, assim, sabe? Por isso que eu tenho batido também nessa tecla, Rony, do novo, porque tem tido umas coisas diferentes, assim, umas experiências diferentes, sabe? E aí era um momento muito aleatório, cara. Eu tava correndo, né? Oh, Era aquela corridinha. isso deve ser bonito correndo. Meu Deus do céu. Só por Deus. E aí, cara, nada, assim, totalmente aleatório. Eu vi uma cena, assim, e aquilo me puxou para uma outra situação e começou a vir na minha cabeça essas igrejas que se multiplicam e que fazem mau uso da graça. Igrejas, assim, que abusam do reteté, só abundância financeira, sabe? Eu não preciso dar nome aos bois. Sim. E aí, nada contra a prosperidade financeira, né? Por favor, mas vocês entendem o que eu quero dizer, né? Sim. E aí, cara, fiquei com aquilo na cabeça, assim, e aí eu falei, puxa, senhor, mas por que o senhor permite, né, que esses locais prosperem, entre aspas, né, usando o teu nome e tal? E aí, cara, foi como uma rajada, assim, no meu coração. Ele falou assim, filho, esses lugares são tanques de Betesda. Aí, e ele falou assim pra mim, e eu tô ao derredor, capturando os corações sinceros. Então eu Olha falei, só. cara, porque na história do tanque de Betesda era isso, as pessoas iam pelo milagre e tal, né? Era toda Sim. aquela situação, e ficavam lá e tal. E, enfim, daí eu até anotei, cara, e foi muito louco, assim, porque foi do nada, cara, simplesmente do nada. E era uma dúvida que eu tinha há muito tempo, assim, por que essas coisas, por que esses lugares, de uma certa forma, eles vão avançando, assim, né, e o Senhor permite. Então, foi uma coisa que ele me falou, assim, que me marcou bem forte, assim. Uhum. E a outra experiência... não, pode falar. Não, posso falar? Tu sabe, rapidinho, sobre prosperidade, sobre pessoas que acham que, se eu fizer isso, Deus vai fazer aquilo para mim, né? Não preciso nem falar, né? Mas tava conversando ontem com a Adri sobre isso. E eu não quero saber de papo sobre isso. Porque se Deus me quiser rico, Ele vai me dar. E se Ele me quiser do jeito que eu tô, Ele vai... Seja feita a vontade dele na minha vida, entendeu? Ele sabe de todas as coisas, ele é perfeito. Então, eu tenho que lutar e ter cada vez mais intimidade com ele para que se cumpram os planos dele na minha vida.
Se ele quiser me encher de dinheiro, glória a Deus. Se não, glória a Deus também, entendeu? Mais ou menos por aí. Só porque a gente conversou ontem sobre isso, daí achei que seria uma boa comentar. O problema é que hoje a maioria dos locais, né, eles estão buscando essa parte financeira com o coração errado, né? Não, eu acredito que não está errado você ser próspero na área financeira, mas eu acredito que você, depois que entrega a sua vida para Cristo, toda a tua vida ela tem um propósito, e tudo aquilo que também vem para tuas mãos também tem um propósito, né? Não sei se vocês lembram aquela situação em que nós estávamos ministrando lá sobre Jó, que ele era o cara mais rico daquela região. E, no entanto, o Senhor permitiu com que fosse tocado em toda a riqueza dele. Para quê? Para que ele pudesse ser tratado. Não tendo a riqueza, ele não podia sacrificar, não podia fazer os holocaustos, e o Senhor pôde agir na vida dele, né? Então, eu acredito que, se for necessário, o Senhor permitir a gente ficar, às vezes, com pouca grana, e, enfim, para nos tratar, cara, ele vai nos tratar. Até a gente alinhar o coração, porque depois que nós alinharmos o coração, ele não vai ter problema nenhum de derramar o dobro nas nossas mãos, porque a gente vai saber que tudo que passar pela nossa mão, a gente vai saber para onde direcionar, vai saber com que coração e o que fazer, né? Pedir para ele direção a como usar aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. O detalhe é esse, é só alinhar o coração. Então, eu acredito que o que falta para as igrejas, né, é alinhar o coração e voltar verdadeiramente o olhar para isso, para a obra que o Senhor quer fazer através da vida de cada um. Não que todo mundo tenha que fazer a mesma coisa. Toda uma igreja tem que fazer isso, tem que ofertar em missões. Não. Individualmente, cada um busque o Senhor e peça ao Senhor o que o Senhor quer que faça com a riqueza que está sendo posta na sua mão. Individualmente, senão isso não é um relacionamento pessoal com Deus. Então, eu acredito que é só a questão mesmo do coração, para essas igrejas assim alinhar. E também eu vejo que é questão de tempo, sabe? Acho que por muitos anos, não sei se vocês lembram que uns anos atrás, meu Deus, assistir televisão era pecado, né? Então, ainda tem umas igrejas hoje ainda que pregam com as coisas parecidas. Então, eu vejo assim, que leva um tempo também para essas instituições enxergarem essa mudança necessária, né? Então, eu não sei a forma de abordar, a forma de agir, a forma de levar Cristo para as pessoas. Acaba demorando a ter esse processo, né? Mas eu acredito que aos poucos cada um vai tendo esse direcionamento, né? A gente na pandemia já viu muito que foi uma seleção daqueles verdadeiramente, os que verdadeiramente assim cristão, né? Porque aí se fechou os templos e aí não pode agora aonde que se dizia igreja. E aí vamos fazer o quê? Então acho que aí foi uma prévia já do Senhor sinalizando para onde ele quer apontar, que é o altar dentro dos lares, né? O verdadeiro adorador em espírito e em verdade, né? Então, eu acredito que leve um tempo, mas eu acredito que aos poucos as pessoas vão começar a atentar para isso, né? Voltar o coração no seu íntimo para o Senhor, né? Sem depender de ter que ir a algum lugar, ou mesmo indo, mas focar em aonde a pessoa estiver ali, ela vai estar sendo verdadeiramente a igreja. É verdade. Eu acho que um dos papéis da pandemia também, cara, é separar o joio do trigo, né? De uma forma começar a separar de uma forma mais evidente, assim, porque você pode ver, cara, depois das vacinas aí e tal, quem é do mundo vai voltar louco pro mundo. Festa, balada e tudo mais que tem direito, né? E quem é crente mesmo vai ter que ficar firme. Uma forma que o Senhor tem, assim, tremenda de separar, né? Começar a separar, né? Porque fica muito evidente nas pessoas, assim, a urgência de vida que as pessoas têm agora, aquela história, a vida é só uma, só se vive uma vez, e né? E aí é isso aí, essa metralhadora
que a gente ouve todo dia e as pessoas começam a ficar desesperadas para fazer as coisas, tá em evidência e tal. Enfim, complicado, né? Eu me lembro que no início da pandemia, cara, muito, a gente ouvia-se muito de casais brigando, pais não aguentando os filhos porque tipo, não sabiam lidar com aquela situação. Porque por mais que estavam casados, não se aturavam tanto tempo juntos. Os pais estavam acostumados com os filhos nas escolas. E aí, quando se pegaram em casa com os filhos do tempo integral, não sabiam o que fazer. Aí não sabiam nem o que as crianças estudavam na escola. Que muitos pais se arrepiaram que viram, às vezes, quando viram as matérias que as crianças estavam estudando. Então a gente começou assim, ó, Deus começou a revelar o que estava dentro dos lares para as próprias pessoas, para os próprios, né, indivíduos que moram na casa. Uhum. E justamente para isso, para ver onde que está mesmo esse relacionamento familiar, como está, né? Casais que não se aguentavam, né? Às vezes eu ouvia lá que a mulher dizendo, graças a Deus que o marido foi trabalhar, que agora liberaram para trabalhar, que não aguentava mais o cara dentro de casa. Eu disse, Jesus, cara, eu fico pensando assim, cara, se a pessoa, não só a mulher, mas quanto o homem, pensar isso do cônjuge, a pessoa que dorme junto com a pessoa que divide o mais íntimo, que é o leito, então não sobra mais nada pro restante. É forte, cara. O que aconteceu nessa pandemia foi muito forte, né? Uhum. Mas, graças a Deus, né, o Senhor, ele vem intervindo, vem corrigindo os seus e vem dando direção, né, para que a gente possa se alinhar aí com a vontade dele. É. Agora você falou, eu me lembrei uma coisa interessante em relação a isso, a obrigatoriedade de conviver junto a festa dos tabernáculos. Um dos motivos é justamente esse. As pessoas têm que habitar nas tendas, né? Eles têm que ficar nas tendas durante a semana e fazer tudo junto. Fazer tudo junto, cozinhar, viver, fazer as coisas e tal. E das razões de Deus fazer isso é justamente para que as pessoas fiquem o ferro afiando o ferro, né? Claro, claro, é isso aí mesmo. Meu Deus. E o outro, deixa eu aproveitar então, contar também o outro que aconteceu, esse foi sábado daí. Tem um amigo meu aqui de São Bento, que ele é pastor, lá na outra igreja que eu frequento, e o carro dele estragou e ele celebra casamentos às vezes. Ele me pediu uma carona. E eu fui levar ele. E aí o casamento era lá em Bateias, cara, lá no interior de Campo Alegre. E o tempo tava feio, cara, uma chuva fina, assim, barro e tal, beleza. Fui lá levar ele, e daí eu parei o carro, e exatamente onde eu parei, eu conseguia ver a celebração ali. E aí ele começou a falar, daí com o microfone e tal. E eu ali fiquei de olho e tal, legal, casamento. Aí foi passando o tempo e tal, e aquele tempo chuvoso, horrível. Aí, de repente, chegou a hora do casal trocar aliança. E eles foram orar, cara, com as alianças, assim, tipo, pelas alianças e tal. No exato instante, e eu tava ouvindo, porque eles estavam falando com o microfone, e eu de frente para um lago, assim, né? No exato instante que eles começaram a falar e orar pelas alianças, cara, a chuva parou, começou a sair uns raios de sol, assim, iluminou o lago, naquele instante, eles orando pela aliança. E o Espírito Santo falou assim no meu coração: o pai gosta de uma aliança. Cara, que tremendo. Tipo assim, bem simples, mas, cara, para mim foi muito, muito, muito louco na hora, assim, sabe? Porque não tinha como aquele clima mudar, assim, do nada. Tava muito feio, fechado, 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 cara. E exatamente naquele instante. Eles terminaram de orar, voltou ao que tava antes, assim, normal. Meu Deus. Fiquei de cara, cara. Fiquei de cara mesmo. Muito, muito massa, assim, muito louco. Tá. E foi isso aí, meus dois testemunhos.
Aí. Vocês têm alguma coisa para compartilhar, Lucas? Não, eu vou. Hoje eu tô aqui mais um pouco para me queixar, um pouco para eu escutar a Fique à experiência um vontade. pouco de vocês, que realmente esses últimos dias foram mais chatinhos, digamos assim, para mim. Uhum. Me sinto meio perdido, sentimentos que eu não gostaria de ter, sabe? E que nem ali o Kleber começou falando ali da gratidão, desse negócio bom que ele tá sentindo, sabe? E até pouco tempo atrás eu tava assim, eu tava numa animação, tava assim muito bem, muito feliz, as coisas tudo dando certo, tudo legal, maravilhoso. E parece que ultimamente assim, veio acontecendo situaçõezinhas chatinhas assim, que veio me parece que desviando a gente, sabe? Coisinhas chatas que cria sentimentos que a gente não gostaria de ter, a cabeça de a gente ficar perdido, sabe? Até ontem eu pedi para, antes de dormir, eu pedi para minha mulher pra gente fazer uma oração junto, um negócio junto, que fazia 3 noites que eu não conseguia dormir direito, sabe? Não tô conseguindo ter um sono bom. Então, esse tipo de coisa assim que anda acontecendo ultimamente, sabe? Aham. Ainda- Eu vi ela te rodando aí. E, então, hoje eu tô aqui mais sim para ouvir um pouco também, né? Uhum. Compartilhar, porque antes aí tava mais perto de vocês, né, do Rony, da Fábio, da Mira, então antes você tinha mais acesso, tava sendo bem mais bacana, né, e agora que não tem ninguém, assim, que esteja alinhado mentalmente junto, né, então Sim. eu, por mim, assim, né, claro, isso eu sei que eu posso mandar uma mensagem na hora, vai ajudar a responder, mas eu ultimamente é isso, sabe? Me sinto meio perdido e quero Uhum. mudar isso. Eu me lembro até, né? Eu acho que eu já passei sim várias situações como essa, né? Mas eu acho que quem passou uma situação muito forte aí também em relação a isso também, acho que foi o Kleber, né? Kleber aí que passou um tempo aí assim que numa opressão, né, Kleber? Uma situação Foi. assim que o cara fica, cara, é um sentimento assim, pelo menos eu falando da minha parte, né? Eu já passei por situações assim que parece que você e eu creio que seja isso mesmo. Parece que o cara não tem esperança. O cara não vê uma saída, né? E aí, quando a gente fala assim ah, né, buscar Jesus e tal, parece que quando o cara tá naquele momento, parece que a gente pensa assim, pô, mas isso aí não sei se vai dar certo. É. Mas o que que eu vejo, cara, que não, realmente, isso assim, é uma pura experiência, não é assim só porque, cara, eu via muitas pregações, às vezes quando eu ia lá na igreja, e, cara, eu tava passando por momentos terríveis, e principalmente financeiro. Principalmente financeiro. Essa semana mesmo, por exemplo, que nem nós que agimos aí, que estamos na parte do mercado financeiro. Cara, eu levei um talagaço essa semana que passou. E, cara, meu coração, assim, parecia que o Senhor pegou assim, ó, e moeu, cara. E aí eu comecei a pensar assim, Jesus, meu Deus, o que é isso? E não sei o que. E o cara fica apreensivo. Mas, ao mesmo tempo, a gente começa a vir na mente as promessas, a gente começa a vir a certeza daquilo que a gente está fazendo foi o Senhor que colocou no nosso coração. E aí o Espírito Santo ele vai te acalmando, leva um tempo para a gente poder voltar a si. Mas eu te digo assim, que realmente sozinho é muito difícil de você caminhar nessa estrada, né? Eu, E pode essa ir. situação, até graças a Deus, assim, questão financeira, tá bem bacana, sabe? Eu até não operei assim mais, não fui, mas tô ganhando dinheiro de alguns investimentos que eu fiz. Deus tem abençoado essa parte, sabe? Uhum. É mais a questão assim mesmo de parece que vem situações que vai nos afastando, sabe? Uhum. Vai nos afastando e não sei como explicar direito, sim, mas
parece que eu quero voltar a sentir isso que o Kleber falou, porque eu sei Aham. de sentir muito gostoso, é muito bom esse sentimento. Vai esfriando, né? Parece É, Então, e aí, sabe, parece que são situaçõezinhas no dia a dia, assim, que vai jogando ali e aqui, e daí vai gerando, assim, às vezes, sentimentos que a gente não quer ter, a gente acaba se sentindo perdido, e acaba esquecendo, às vezes, o que fazer, né? Então, Uhum. hoje eu sabia que ia ser muito importante eu estar aqui, né? Me ouvir, toda essa experiência, tudo, né? É. Então tá sendo, já parece que é só de conversar, de ouvir, assim, as pessoas que têm os mesmos pensamentos e a mesma mentalidade, assim, já tá dando aquele alívio. Eu acho que vai glória a Deus. fechar. Eu acho que Amém, vai irmão. fechar com a palavra com que eu vou trazer aqui do que o senhor falou comigo ontem. Ontem eu estava na cozinha e daí a minha sogra abriu em Hebreus e pediu para minha esposa orar na palavra, né? E eu sentei ali, minha esposa foi orando e daqui um pouco, cara, saiu, foi saindo, foi saindo, foi saindo um monte de coisa assim da minha boca e daí já o senhor, cara, eu disse assim, né? Porque eu só ia fazer aquilo e já vinha pro quarto estudar. E aí eu fiquei ali, comecei a falar, cara, comecei a falar um monte de coisa. E daqui a pouco eu disse assim pra ela, deixa eu ir pro quarto, porque senão eu vou começar a chorar aqui. Vou começar a chorar falando do Senhor. Porque aquilo, eu vi assim que o Espírito Santo tava me tocando tanto, cara, que eu ia começar a chorar já mesmo ali, sabe? E que nem dizer o Kleber, eu ando meio chorão ultimamente mesmo. Eu tô É. baita chorão. E Só a carne brabo, só. mas isso aí tem, cara, tem a ver assim, ó, com muita coisa, tá? Muita coisa. Quando vocês vierem embora para Caxias, né, uma das coisas que a gente tinha alertado vocês era em referente ao quê? A gente tem que ter em mente, uma das coisas que eu e a Fábio nós temos conversado muito, as pessoas que nos cercam a gente procura alertar para para isso também, que é em relação a territórios, né? Porque querendo ou não, tudo que a gente vive, principalmente no geral, assim, e no âmbito espiritual, nós nos movimentamos por território. Desde quando nós vamos na padaria comprar pão, ou se a gente vai em algum shopping, qualquer lugar, você está fazendo o quê? Você está transicionando em territórios. E cada território novo que você vai tem um governo, porque não todo território aonde a gente vai, ele tem dois governos. Ou ali está estabelecido um governo de Cristo, ou é um governo de Satanás. Algum dos dois está dominando. E isso quem vai estabelecer são os filhos. Ou os filhos da luz ou os filhos das trevas. Então, quando nós vamos nos movimentar, né, em territórios, principalmente no teu caso que você trocou de estado, você foi para uma cidade extremamente idólatra, que é Caxias do Sul. Eu sei porque eu morei. Inclusive, É uma cidade fria, não no sentido de clima, mas de muita aparência, mas de frieza no coração da parte das pessoas, entendeu? Eu vejo assim, que parece que é difícil de você ter acesso ao coração das pessoas, entendeu? Então, o que acontece? Aí já começa uma dificuldade, que é a mudança de território. Tem que saber o que está governando a cidade. Agora, você sabendo o que governa a cidade, como é que você vai lidar com aquele governo? Quais as armas que você precisa para batalhar contra esse governo? E para você instituir um governo de Cristo onde você for. Só que isso você só consegue através de você tendo muita comunhão com o Senhor. Leitura, né? Fazer isso que a gente está fazendo. Por exemplo, esse período que o Kleber passou, que foi muito difícil, que foi assim, uma avalanche na vida dele, quando começou, nós todos os dias, né, Kleber? Até hoje, Sim. todos os dias nós temos conversado por mensagem ou por áudio. Todos os dias.
Isso já faz o quê? Umas 2, 3 semanas, né, cara? Ah, foi desde o começo de agosto, foi dia 1º de agosto. Então, Mês de- então o que acontece? Por quê? Para um fortalecer o outro. Um fortalecer o outro. Porque, cara, é difícil? Uhum. Muito. Tem horas que a opressão é tanto na gente, eu já me senti assim, não sei se já aconteceu com vocês. Eu tinha épocas que eu tinha vontade de me encolher assim, ó, tipo na posição fetal, sabe? Me encolher assim, ó, cara, e só ficar assim, ó, aguentando assim aquilo e eu não queria sair dali, sabe? Tipo, eu tinha vontade assim, de me encolher, dizendo assim, ó, tipo, largar, sabe? Porque parecia, cara, que tava vindo uma chuva de metralhando, assim, sabe? Uma opressão, uma coisa que eu não, uma coisa ruim. E aí, às vezes, me dá vontade de só me fechar, assim, cara. Me fechar e não fazer mais nada, sabe? Me encolher, assim, Uhum. ó, de tanta opressão. Né? Então, Eu tô se. sentindo bem isso, sabe? Mas o maior sentimento que vem, assim, ainda pra mim é raiva. E eu quero mudar isso, sabe? Vem muita raiva, assim, eu não tô gostando disso. É. Parece que vem tudo pra cima, né? Tudo ali, um daqui, jogando um negócio daqui, um jogando um negócio dali. E as coisas parecem que é tão simples de resolver, né? Mas a gente entende que aparentemente é simples, mas a batalha é muito maior do que a carne, né? Sim. O que acontece, assim, tanto com a raiva, tanto com a ira? São dois sentimentos que vêm, que nos paralisam. Ou são duas situações. A raiva, ela nos cega e o medo nos paralisa. Você pode ver. Por quê? Quando você fica com raiva ou irado, você perde a visão não no ver natural, mas no discernimento. Você não sabe mais como agir, sabe? Uhum. Parece que você vai a ponto de explodir que você quer sair fazer qualquer coisa. E você perde o quê? O discernimento, a visão no espírito, o discernimento pelo espírito. E o medo, quando vem o medo, ele te paralisa de você avançar, de prosseguir em fazer aquilo que você precisa fazer. Então, são dois sentimentos. Se você identificou, isso é bom porque o que acontece? A gente agora já consegue orar específico. A gente já sabe o que está te atacando. A gente já consegue dar determinação a essa raiva para que ela saia, para que ela não prospere na tua mente. Então, isso é bom que você já identificou. Então, hoje a gente consegue também estar intercedendo e orando por isso. Né? Que nem eu Graças sempre... a Deus, assim, eu entendo que tudo é justamente para fazer isso, né? Nos afastar. Então, eu sempre tento pensar muito bem antes. Eu entendo que aquilo é só um sentimento e que eu posso mudar, né? Uhum. E, e graças a Deus, assim, eu tenho um conhecimento que já consigo filtrar isso, né? Sim. Aos poucos a gente vai melhorando. Isso é bom, cara. Tudo aquilo que vem te fazer mal, tudo aquilo você tem que entregar para Deus, entregar para Ele. Foi uma das coisas, um dia até falei pro Kleber assim, cara, entrega para o Senhor. Não foi pro Kleber, perdão, foi para um outro irmão. Eu disse assim, cara, se você tem alguma bronca com Deus, isso você vai ter que se reservar. E você vai ter que falar para Deus, ó, tô com raiva do Senhor por causa disso, por causa disso. Eu queria saber por que o Senhor fez isso. Cara, um jogo aberto, é conversa de pai para filho. Chega lá e despeja no Senhor. Ó, eu tô me sentindo assim, mas não quero me sentir. Então o Senhor intervenha, me ajuda. E larga real para Deus, cara. Entendeu? A gente não precisa ficar assim, tipo, Deus, pai é pai, cara. Pai é pai. E tanto é que hoje a palavra aqui que eu vou trazer está referente ao pai. Então, todo esse sentimento, a gente tem que bater a real para Deus. E outra, nós também, como irmãos, para nos ajudar, a gente está aí também justamente para isso. Cara, no momento, independente do horário, se for de madrugada, cara, manda um áudio, ou a gente se liga,
naquele momento a gente pode conversar. Por quê? Às vezes, numa troca de conversa aqui, o cara consegue se acalmar, o cara consegue retirar aquele sentimento, a clareza volta, o discernimento volta e a gente avança no Senhor. É bem Por o que está quê? acontecendo agora. Entendeu? Porque acho que o Cara, Kleber, né? eu não vou, é que eu vou testemunhar tudo que Isso vai pra rolou frente, aí. né? Mas Mais pra frente. Aguarde. é, Mas o que o Rony falou, cara, tem tudo a ver, cara. A chave da parada é isso aí mesmo, cara. Se por eu não isso que a tivesse feito uma ligação pro Rony num certo dia aí, ixi, cara. Ixi. Mas ainda vai rolar, vai rolar. então, assim, a importância, porque assim, ó, cara, eu vou ser bem sincero para vocês. Eu não tô aqui para ficar bisbilhotando a vida de vocês, de forma alguma, não. A minha intenção é o quê? É ajudar vocês também a prosperar no caminho do Senhor. E outra, cara, não pense que se eu precisar, eu não vou ligar para um, para o outro de oração. Cara, aqui todo mundo é igual, todo mundo é filho. Nós somos todos irmãos. Então, se eu precisar de oração, pode ter certeza que eu vou pedir. Tanto é que eu já pedi pro Kleber, já em algumas situações. É. Então, entendeu? Porque, cara, todo mundo tá sujeito a ataque. Todo mundo. E outra coisa, uma vez eu vi até uma frase que dizia assim, ó, o prego que se destaca é martelado. E o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos nos destacando como homens, como sacerdotes, Se destacando. entendeu? Então, o que acontece? Cara, Satanás, ele não vai chutar cachorro morto, entendeu? Agora, aqueles que querem prosseguir no Senhor, aqueles que querem se levantar como homens do Senhor, esses vêm, entendeu? Por isso que a gente tem que estar em unidade para prosseguir. Mas esse sentimento depois, cara, foi bom, assim, ó, porque tu já me falou várias coisas que a gente consegue orar direcionado. Direcionado. Né? E não sei se tu tinha mais alguma coisa para orar isso. Não, da minha parte mesmo seria isso. E aí, Luciano? Falar alguma coisa? Tudo certo? Se Luciano tá. Tudo certo, boa noite aí, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Amém. Estou só ouvindo aqui, irmão. A Bíblia diz que é bom ouvir, né? Então, Deus nos deu 2 ouvidos para isso. Vamos ouvir então, né? Quando cansar o direito, a gente muda para o esquerdo. E assim sucessivamente. É isso Toca o pau aí. aí, vambora. Valeu. Oi, oi. Oi, gatinha. Então, irmãos, o Oi. que o Oi, gatinho. que o senhor tem falado aqui comigo? Deixa eu só pegar o texto aqui. Tá um pouquinho para frente aí do que o Kleber leu aí, que é Lucas 15, no versículo 11, que vai falar justamente sobre o quê? Filho pródigo. Aí, ó. Aí sim. E o porquê que o senhor falou isso comigo? Ontem nós estávamos ali na cozinha, né, como eu falei, e nós estávamos orando ali com minha sogra e Oi? também falando, né, Me ajuda? surgindo coisas, né? E aí eu fui falando e daqui um pouco o Espírito Santo começou a ministrar meu coração a respeito, não sei o porquê, mas ele começou a ministrar no meu coração a respeito da nossa importância para Deus. O quanto nós somos preciosos para Ele. E que eu acho que, na maioria das vezes, nós não nos damos conta da importância que nós temos para Ele. E também, o que ele veio falando ao meu coração, além das experiências que eu estou tendo aí com Ele essas últimas semanas, é a respeito de que muitas vezes nós não sabemos como o Pai age e o porquê que o Pai age de certa forma. Então, eu até gostaria de ler aqui esse texto com vocês, para a gente compartilhar. Só para a gente ter uma noção aqui. Então, no Lucas 15, 11, diz assim: E disse um certo homem que tinha 2 filhos
E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dar-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E, ó, você vê, né? A gente às vezes não presta atenção no texto, mas ó, a Bíblia diz assim, ó, e ele repartiu por eles. Ele não disse só por ele. Então, se ele disse que ó, repartiu por eles, quer dizer que ele deu a parte dos irmãos. Creio eu. O que está falando eles? Então, ficou a parte do pai, a parte do irmão mais novo e do mais velho. A fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para a terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a uns dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejavam encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu perante a ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: vê que o pai nem se direcionou ao filho. O pai nem respondeu aquilo que o filho falou. O pai só disse assim, ó, mas o pai disse a seus servos: trazei depressa a melhor roupa, a vestir-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos, alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho, no campo, estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música à distância e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele disse: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Mas o pai não tinha dividido ali os bens, a fazenda? Mas o pai aí respondeu para ele. E ele disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Então vê que na verdade ele ficou com mais do que o irmão. O irmão pegou só a parte da herança e saiu. Ficou sem a presença do pai e ainda perdeu os bens. O irmão tinha a parte dele, a parte do pai, porque tudo era dele, e ainda mais a presença do pai e estava reclamando. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E aí eu fiquei pensando assim, pô, por que que o pai tomou aquela atitude, né? Porque verdadeiramente que o irmão não estava errado. Que realmente o mais novo fez tudo isso. Desperdiçou tudo, né? E sem contar a desonra. E o pai não, e o irmão não estava errado. E aí eu comecei a perguntar, mas por que, né, senhor, que o pai ajuda daquela forma, né? Por que que ele nem falou nada? Você vê, o pai nem fala dos bens.
E aí o Senhor começou a me colocar no coração assim, que o pai, ele toma muitas atitudes porque nós não conhecemos o coração do pai. Nós não sabemos o que verdadeiramente é importante para o pai. Para o filho mais velho, o importante era os bens. Para o pai, o importante era o filho. Então, vê, ele perdeu um filho. O filho estava morto. Bens ele tinha. Quando ele recuperou o filho, tu acha que ele ia se importar com os bens, sendo que ele já tinha? Então, o que faltou? Era o filho mais velho conhecer o coração do pai e saber o que é importante para ele. Assim como a gente às vezes não sabe o que é importante para Deus, por isso que a gente olha assim, Deus tomando algumas atitudes, fazendo algumas coisas na nossa vida, a gente às vezes reclama. Mas é porque a gente não sabe o que verdadeiramente é importante para Deus. A gente acha que o que é importante para nós é a mesma coisa que é importante para Deus, mas não. Agora, quando a gente conhece o coração de Deus, a gente começa a entender como é que ele pensa. Porque, veja bem, o que o irmão mais velho, se ele conhecesse o coração do pai, o que ele teria feito? Ele teria ido atrás do irmão. Assim como Jesus fez conosco. Acho que travou. Travou a internet. Voltou? Agora voltou. Então, se o irmão mais velho entendesse o coração do pai, ele teria ido atrás do irmão mais novo para resgatar. Assim como Jesus fez. Jesus viu nós se perder e disse assim, não, pai, eu vou atrás deles. Eu vou te resgatar, porque eu sei que ele é importante. Jesus conhecia o coração do pai. E o irmão mais velho não conhecia. E muitas vezes a gente age como um irmão mais velho. De não ir atrás dos irmãos que estão perdidos. E ainda quando o irmão converte, ainda a gente acha ruim. Pô, o cara passou a vida inteira na gandaia e agora quer vir dizer que é crente. Glória a Deus, porque era o irmão que estava morto, agora está vivo, reviveu. Amém. É verdade. Então, o que acontece? Aí, e ontem nós falando isso e veio vindo assim, de Jesus Cristo, cara. Como nós somos importantes para Deus. Como nós somos importantes para Ele, cara. E aí, outra coisa que também o Senhor foi colocando no coração. Se nós não fôssemos importantes para Ele, Ele não ia nos dar o irmão mais velho para morrer por nós e ressuscitar. Para sofrer o que Ele sofreu. Né? Porque quando o filho voltou para casa, o que ele fez? Ali ele pegou e matou, fez, né, para fazer uma festa. E a mesma coisa aconteceu com Cristo. Ele matou Cristo, ressuscitou para poder nos receber. Calça os nossos pés, nos dando propósito. Coloca um anel no dedo, que é a nossa aliança com Ele. Na eternidade vai trocar as nossas vestes. Vai nos dar umas vestes de linho finíssimo, de linho puro. Então, cara, a gente tem que entender a nossa importância para o Pai. A gente vê tudo que Ele já fez. Tudo que Ele já fez. Então, o que me resta fazer? A gente entender a nossa situação, se nós estamos padecendo de alguma necessidade, é só a gente voltar correndo para os braços dele. Amém. Ele vai se alegrar, porque o que é importante para o Pai? Como é que funciona o coração do Pai? É nós voltar com riqueza ou nós voltar com a nossa presença diante dele? O que é importante? A Bíblia diz que toda a riqueza, todo o ouro e toda a prata é dele. Então, se tudo é dele, então não adianta eu voltar com riqueza. Então, o que ele espera é o meu coração. É eu estar junto dele, estar na presença dele. Isso é o mais importante para ele, que a gente está na presença dele. Porque o resto tudo é dele. E ele fez tanto para nos resgatar. Tanto. Então, o Senhor, cara, falou muito forte comigo a respeito disso, sabe? Da importância que nós temos para eles, que ele sabe da importância que nós temos. Quem não sabe somos nós. A gente não entendeu ainda o quanto nós somos importantes. O quanto nós somos valiosos para ele. Né? E que ele
Ele quer que a gente esteja com ele. Que a gente converse coisas do nosso dia a dia. Coisas nada a ver. Uhum. É esse o Sim. relacionamento. Entendeu? Porque é ele que vai nos dar direção, vai nos proteger. É ele que vai nos dar sabedoria. A Bíblia diz que ele vai nos dando tudo. Tudo que a gente vai pedindo, né? Eu já tinha comentado com vocês, né, sobre nós que somos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. Ainda mais o Pai, se nós pedirmos, se ele não vai dar o Espírito Santo. Então, quer dizer, Uhum. o mais importante está em pedir o Espírito Santo, não coisas. Por quê? O porquê do pedir o Espírito Santo? Porque através do Espírito Santo é o próprio Pai habitando em nós. Então, ele vai nos direcionar em tudo. Ele vai nos dar sabedoria, ele vai nos dar a direção. Através do Espírito Santo, nós estaremos revestidos de poder. Através do Espírito Santo, nós vamos conseguir profetizar, nós vamos conseguir declarar o que ele espera. A gente vai conseguir trazer à existência as coisas que estão no mundo espiritual. Então, é só a gente entender quem nós somos para ele, a importância que nós temos para ele. Quando a gente compreender isso, cara, não tem, a gente atropela tudo. A gente não deixa as situações nos abaterem. Pode vir opressão, a gente pode levar uns tapas, mas, cara, a gente não vai mais viver como a gente vivia antes, nessa Amém. opressão, nesse estado de morte, assim como estava o filho mais novo quando se afastou. Então, é difícil? É difícil. Até a gente entender esse processo, de a gente se voltar, porque às vezes as circunstâncias nos faz nos afastarmos de Deus. É uma coisinha aqui, uma coisinha ali, é tanta coisa para resolver que falta tempo para estar na presença do Pai. Porém, quando a gente começa a priorizar estar na presença do Pai, aquelas coisinhas, o Senhor começa a nos dar estratégia para poder resolver. E às vezes o próprio Pai vai resolvendo para nós. Então é isso. É isso, é nós estarmos, entender que nós somos muito importantes para eles. Eu não sei se, acho que a Adri deve ter comentado com o Kleber, aconteceu uma situação em Joinville, nós estávamos lá, estávamos indo na casa de uma amiga da Fábio, a Adri estava no carro junto com a gente, e nós passamos lá na casa do Kleber pegar a Adri, e fomos no mercado. Só que, saindo ali da casa do Kleber, no caminho, a Fábio estava muito angustiada. Muito angustiada. E ela não sabia o que era. Eu vi sim que ela estava estressada, uma angústia, ela não sabia o que era. Chegamos no mercado e eu fui fazer umas compras e ela ficou no carro parado. Quando eu voltei, eu percebi que estavam as duas, ó, pau e pau orando dentro do carro. E orando alto, irmão. E aí, eu vi que tinha um rapaz atrás do carro, juntando os carrinhos que estavam no estacionamento. E eu cheguei, botei o carrinho atrás do carro, abri o porta-mala e fui guardar as compras. Terminei de guardar as compras, o rapaz veio me pedir se eu não tinha puxou um monte de moeda do bolso, assim, mostrou, pedindo se eu não tinha alguma coisa para ajudar ele a comprar uma marmita, alguma coisa, porque ele recém tinha saído da prisão e não estava sem condições, né? E queria saber se... E aí eu peguei e ajudei ele. Quando eu ajudei ele, ele me pediu assim, tu vai na igreja? Eu disse, eu vou. Né? Não ia ficar ali, né, explicando para ele, mas não, eu vou. Aí ele disse assim, tu pode orar por mim? O cara me pediu oração. Aí, eu disse, claro, vou orar agora. Quando eu fui começar a orar por ele, uma mulher quis estacionar o carro, eu tive que tirar ele, puxar ele pro lado assim do carro. Quando eu puxei ele pro lado do carro, eu peguei e botei a mão no braço da Fábio, que ela tava com o vidro aberto, e elas estavam orando, elas não tinham visto que eu já ia começar a orar pelo cara. Aí eu peguei e segurei no braço da Fábio, e quando a Fábio viu que eu tinha começado a orar, aí saiu ela e a Adri do carro e vieram interceder. E eu comecei a orar pelo cara. Orar, orar, orar. Depois que eu orei por ele, o cara me confessou.
eu ia assaltar vocês. Mas eu não sei o porquê que eu não fiz. Aí ele disse assim, cara, Deus ele não faz nada por acaso. Foi ele que te trouxe para cá, para nós orar por você, para nós declarar algo sobre a tua vida e mudar o curso da tua vida. Eu disse, Deus, nada é por acaso. E se você não assaltou foi porque o Senhor não permitiu, mas permitiu você ficar perto do carro. A Fábio estava com a janela aberta, orando, estava com o olho fechado, e elas estavam orando por uma outra situação, que elas achavam que elas estavam sendo oprimidas por uma outra situação. E, na verdade, era por aquilo que estava acontecendo ali, naquele momento, que era do rapaz. A Fábio estava com o celular na mão, perto da janela, de olho fechado. O meu celular eu tinha deixado no banco do motorista. Entendeu? Então, o que acontece? Quando nós estamos vigilantes, quando o nosso olhar a todo momento está direcionado para o Pai, que a gente tem esse relacionamento com Ele, que tudo que acontece conosco não é um acaso, mas estou me sentindo assim, deve ser, sei lá, alguma coisa que eu comi. Não. Quando nós estamos ligados no Pai, tudo tem um porquê. Tudo tem um objetivo. Nada passa em branco aos olhos do Senhor. E ali, depois que eu entrei no carro, cara, eu fiquei assim, obrigado, Senhor. Mas não por Ele ter nos livrado do assalto, não. Eu agradeci Ele porque ali Ele veio nos dar certeza, mesmo não precisando, mas ali Ele veio nos dar certeza que em todos os instantes Ele está nos cuidando. Em todos os instantes. Desde que também nós estejamos dispostos a servi-lo. É verdade. Porque pensa, se nós não tivéssemos parado ali, se elas não tivessem ficado orando no carro, porque que acontece? Ele passou, ele viu elas orando. Se elas não tivessem orando, provavelmente ele tinha assaltado elas. Entendeu? Então, cara, nada é por acaso. A gente tem que ter essa sensibilidade e não é questão de religiosidade. Mas eu vou estar todo momento orando. Cara, você escolhe. Né? Ou você se preocupa com o que as pessoas vão falar, ou você se preocupa com o que Deus pensa de você. Né? Para que quando a gente chegar diante dele, ele diga assim, servo bom e fiel. Entra para o gozo do seu Senhor. Ou vai chegar diante dele e vai dizer assim, apartai-vos de mim, não vos conheço. Mas eu orei, expulsei demônio, tudo em seu nome. Não te conheço. Então é muito importante a gente ter esse achego no Pai. Em todo momento. É uma situação difícil? Vamos orar. Cara, tá difícil sozinho. Manda uma mensagem, liga, cara. Se retira do local, liga, irmão, tô passando por isso e isso. Cara, vamos orar na hora, vamos buscar discernimento. Eu não tô conseguindo discernir a situação. Busca com quem pode discernir. A pessoa não soube discernir? Vamos orar para o Senhor dar discernimento sobre a situação. Porque, cara, se nós entregamos a nossa vida para o Senhor, nós somos filhos, somos totalmente dependentes dele. É ele que nos dá estratégia, é ele que faz. É ele que faz. Eu não lembro como é que é o nome, acho que foi Gideão, né? Que só bateu as panelas no alto do monte. Eu não lembro se foi. Se não me engano, acho que foi Gideão. Que eles bateram as panelas em cima do monte, porque eles iam para uma batalha. E eles iam batalhar contra milhares de soldados que estavam contra eles. E o Senhor foi fazendo uma peneira, até que saiu, acho que só uns 300. E o Senhor deu uma estratégia. Vocês vão para o alto do monte. Quando eu mandar, vocês vão agitar, vão bater o que vocês têm na mão e vão gritar alto. Vão tocar as buzinas. E foi o que eles fizeram. No arraial, o povo que estava contra eles, os caras se assustaram tanto que começaram a se matar um ao outro. Deus, eles fizeram alguma coisa? Lutaram contra eles? Não. Então, para ver que toda batalha tem uma estratégia. Agora, se a gente for lutar da nossa forma, sem a estratégia do Senhor, daquele que nos guarda, não vai dar certo. Então, por isso a importância de a gente se manter conectado com ele.
E também nós, como irmãos, nos ajudando em oração, né, intercessão, em discernimento. Tudo isso, cara, colabora para que a gente avance no Senhor. Amém, irmãos? Então, o que eu Amém. tinha para falar, vou parar porque senão vocês sabem, né? Senão eu passo reto até amanhã conversando. Mas era isso. Glória a Deus. O quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas, o quanto foi providencial, né? Essa leitura de Lucas, o Senhor me trouxe, meu Deus, muita clareza de muita coisa a respeito desse livro. E é isso, irmãos. A gente caminha dessa forma aí. E a gente ora junto, intercede. A gente ainda está fazendo pouco isso. Mas se vocês acompanhassem um pouco do que as mulheres estão fazendo, vocês iam ver o que é uma batalha. O que é uma batalha espiritual. O que é uma intercessão. Cara, as mulheres, assim, elas estão verdadeiramente, assim, umas guerreiras, cara. Né? Então, e por que eu digo isso? Porque eu acompanho bastante aqui de perto algo que a Fabi faz com as meninas aqui, o quanto elas têm intercedido, o quanto elas têm orado, e, cara, elas têm feito isso muito. Só que o que acontece? Eu vejo os frutos, vejo também as experiências referentes às orações. Então, cara, a gente tem que estar alinhado para que as coisas aconteçam aí. Amém, irmão? Vocês querem falar mais alguma coisa? Amém. Pô, eu queria falar rapidinho só. Pode, como tá dentro. É rapidinho. É umas 11 horas a gente para de falar. Tempos atrás eu estava com o Dudu fazendo o almoço e eu me lembrei porque tu falou de ter intimidade, né? Estar na presença do Pai, né? Pura e simplesmente isso. E eu fazendo almoço, o Dudu saía da cozinha, saía correndo e voltava. Ó, papai, que eu fiz? Trazia um negócio e me mostrava. E eu, que legal. Daí saía. Daqui a pouco ele voltava. Uns blocos, fez um robô, sei lá, fazia alguma coisa. Ó, pai, que eu fiz e tal. Que legal, filho, não sei o quê. Eu mexendo na panela, fazendo as coisas ali. Saía fora. Daqui a pouco ele veio de novo e mostrou algo a mais, assim. Aí o Espírito Santo falou para mim assim, ó. É isso, cara. É isso que Deus quer, cara. O Dudu estava vindo simplesmente para estar na minha presença, cara. Pelo prazer de me mostrar, ó, pai, tô aqui e tal, não sei o quê. Ele não tá, ele, em nenhum momento ele perguntou o que eu estava fazendo no almoço. Em nenhum momento ele quis ver dentro da panela o que o pai está fazendo. Ele sabia que ele ia ser alimentado, entendeu? Meu Deus. Então assim é Deus com a gente, cara. Quantas vezes a gente quer olhar dentro da panela? Quantas vezes a gente quer, o que Deus não é, cara? Tem que estar na presença por prazer de estar na presença de Deus. Só isso está aos pés do Senhor. Assim veio forte esse dia, foi uma pincelada do que vai rolar aí. Vai rolar um testemunho forte, hein? Os próximos capítulos. Aguarde. Maravilha, mas eu acho que eu concordo, cara, plenamente com isso. Eu acho que a grande sacada da intimidade com o pai é você estar falando o tempo todo com ele. Aquilo que o Rony falou, coisas simples, triviais, cara, da vida. Você sai, você vai trabalhar, e tá o tempo todo. Por isso que o véu foi rasgado, né? A gente tem acesso. Então, às vezes a gente quer fazer, e eu acho que é isso que Paulo fala quando ele se refere a orar sem cessar, né? Claro que tem os momentos de intercessão, as orações que são mais com propósitos específicos e tal, mas eu acho que orar sem cessar também estar falando com o Pai o tempo todo, sabe? E você não sem perder essa conexão, sem precisar de um momento específico. E essa história do Dudu tem tudo a ver com isso, né? Aí você fala uma coisa e você se alegra na presença do Pai, e é isso, né? E a gente quer, às vezes, fazer uma coisa, sabe? Nossa, uma coisa grandiosa e tal, mas não é, né? A sacada é ser que você é e apresentar teu coração para Ele. A Bíblia diz que é para a gente meditar na palavra de dia e de noite.
Tá? Mas o que que é? A gente acha que, mas eu vou ter que ficar lendo o dia inteiro a Bíblia a noite inteira. A Bíblia diz para você meditar, não para ler a palavra de Deus. Então, o que acontece? Que nem o Kleber falou, às vezes eu leio um versículo e fica, né, e é isso. Leia, ao pouco que você lê, medite o dia inteiro naquela palavra, tente identificar o que o Senhor está falando com você a referente àquele versículo, tente identificar se no teu dia a dia não vai se encaixar aquele versículo. Isso é você meditar. Por quê? Aí você vai estar focando verdadeiramente nas coisas do Senhor. Tudo você vai estar apontando para as coisas do Senhor. E pode ter certeza, quando vocês começarem a fazer isso, vocês começam a ter o olhar apurado para as coisas do Senhor e vocês começam a ter experiência. E tudo, vocês vão ver que tudo aponta para Ele. Tudo. Amém. Cada É detalhe verdade. do nosso dia aponta para Ele. Só que a gente precisa estar com o nosso coração voltado para Ele, para a gente entender como é que funciona o coração do Pai, para ver o que é importante para Ele. Né? Porque se é importante para Ele, teoricamente teria que ser importante para nós também. Amém. Né? Uhum. Amém, irmãos? Vocês querem falar mais Amém. alguma coisa? Então a gente encerra. Beleza? Fazer uma oração, então, para nós encerrar. Deixa eu só